Alguém quer fazer algum comentário sobre a exposição que foi feita hoje no grupo? Eu tenho um comentário sim para fazer, mas se quiserem começar, eu deixo Então, no vamos final. lá. Abre o jogo. Pois é, Manuel, esse último hino que eu cantei, essa unidade espiritual, ela traz uma reflexão bastante. Eu estive meditando no que foi postado. Hoje foi corrido para mim, sair logo cedo e justificando a minha ausência no grupo. É somente isso, na verdade. É para ter parado em algum momento e ter feito as minhas colocações também lá. Mas deixei para agora à noite. E assim, com base no que eu acabei de cantar sobre a unidade espiritual e a gente entendendo como corpo multimembrado, então, desde o início, esse já era o propósito do Pai, já era o plano do Deus Altíssimo de uma unidade entre os povos de todas as gerações, né? E lá no início o homem era muito, estava aprendendo, engatinhando, como diz assim, né? Mas o Senhor, Deus já mostrava para ele de uma forma muito simples, mas a mensagem do Senhor sempre permaneceu até hoje. Sempre esteve falando com ele, mesmo ele sendo ainda muito pequeno. Eu falo isso porque, pensando nessa unidade, há uma importância, uma fantástica, uma coisa maravilhosa que eu sinto esse entendimento que precisamos debruçar. E foi importante desde Adão até hoje, todo o contexto da palavra, dos planos de Deus que vem acontecendo nas gerações até hoje, sabe, foi muito glorioso. O que Adão e o que Eva representou ali no Éden foi algo glorioso para hoje estarmos aqui. De repente, a humanidade desenvolveu a sua maneira de pensar de uma forma tão, vamos dizer assim, usar um termo gritante, né, que o homem vivia 900 anos, mais que 900 anos, e houve uma necessidade. O próprio Pai Elion, né, mostrou que houve uma necessidade de abreviar os dias e reduziu a idade do homem a 100, 120 anos lá com o dilúvio, né? E depois de Noé, depois de 2000 anos de Noé até Jesus Cristo, né? Houveram o homem só conseguiu viver isso. Beleza. Quando chegou esse período mais de Noé até Jesus Cristo, mais 2000 anos, o homem amadureceu um pouco mais. Houve um contato maior, né? Houve um entendimento maior, e o homem foi crescendo um pouco mais. E em Jesus agora, ele está trazendo uma nova realidade. Eu vejo muito importante tudo isso. Eu digo isso, Manuel, porque foi um termo que você usou e eu fiquei pensativo sobre isso, sabe? Porque é importante que a gente, pelo menos para mim, eu acho muito importante isso, esse crescimento para nós. Nós sabemos que não precisamos mais do leite, lá daquele povo, lá da época antes do dilúvio. Não precisamos do leite também, que Hebreus fala, que até a lei e aqueles eventos, porque ainda isso é considerado como leite. Nós hoje nos alimentamos do alimento sólido, em Cristo Jesus, bem mais sólido. Estamos nos preparando para uma mudança bem radical aí com tudo que está acontecendo, porque a iniquidade tem crescido muito. Então, quanto mais densas são as trevas, mais forte, mais clara a luz ela se torna. Então, nós estamos nesse momento. E, assim, quando eu digo assim que nós temos que dar importância, é só um termozinho que você usou lá, quando você usou assim, mas depois no contexto lá você explicou claramente a respeito de Jó, né? Mas é que você falou Jó, é, um ser folclórico, né? E um ser folclórico é como que ele fosse uma criação de uma literatura, algo que assim que não existe no plano real. E eu tenho uma convicção de que Jó existiu, que aquilo que aconteceu com Jó foi muito real, sim. Ele não foi apenas
um conto folclórico, foi algo bem real. E que trouxe para nós grandes lições. Apesar do tempo de Jó, apesar da forma como Jó escreveu, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem por tudo que Jó passou. Como os olhos de Jó estão vendo, como ele está vendo Deus? Como ele está vendo o Eterno? Como é que Jó viu? Né? Essa é a grande questão que a gente hoje, como nós enxergamos a Cristo? Então, para nós hoje está mais maduro, está algo mais amplo, está algo mais profundo. A gente tem uma convicção maior de tudo que está acontecendo conosco para a nossa forma de enxergar isso agora. Eu acho isso muito importante, porque essa forma como nós estamos enxergando, isso vai declarar exatamente como nós estamos crendo. Por isso que falamos, porque nós estamos enxergando dessa forma. E a ideia é, nessa unidade, que nós possamos enxergar, sim, uniformemente, né? Todos podemos ter essa mesma visão a respeito de quem é Cristo, né? E de tudo que nos trouxe até aqui, né? Tanto as leis quanto os profetas, né? Que nos trouxe até aqui. A gente vê que antes das leis houve aquele termo lá de metanoia, né? Uma reconfiguração dos planos de Deus. Ele não se arrependeu, mas ele replanejou. Ele fez um plano melhor, algo, né? Ele apenas mudou um pouco o sentido de como ele via. Então, dali para trás, mesmo assim, nós tivemos homens como Enoque. A Bíblia só fala de Enoque. Não o Enoque veio na linhagem de Caim, mas o Enoque na linhagem de Sete. E esse Enoque, ele andou com Deus. Então, e Deus para si o tomou. Depois, nos profetas, a gente teve Elias. Então, quer dizer, o Senhor, propositadamente, para a nossa reflexão, mostrou a importância de cada momento, mostrou a forma como ele tratou e ele capacitou, e ele escolheu, ele ungiu, ele tratou com Enoque. Eu creio que Enoque apenas está ali como exemplo, eu creio que houve outros, mas a Bíblia só nos fala de Enoque. A Bíblia também só nos fala de Elias. Mas Elias, em suas dúvidas lá na caverna, quando ele temeu, disse: Senhor, mataram todos os profetas, só restou eu. Ele disse: Elias, iguais a tu, tem mais 70. Então, quer dizer, mostra que ali foi um exemplo que ele fez como Elias. De repente, ele tirou outros como Elias, ele também houve a transladação de Elias sem passar pela morte. E hoje nós nos deparamos com essa situação para nós, com essa nova mentalidade, com esse entendimento. Então, hoje, nós somos bem reais para o tempo de hoje. O que estamos passando, o que estamos vivendo é bem nítido, é bem claro e é bem pessoal e, ao mesmo tempo, é do corpo multimembrado, com esse novo entendimento. Então, a gente precisa encarar isso de frente, entender que o que está proposto para nós não é incomparável com qualquer coisa que tanto ficou no passado como o que nos é apresentado hoje, que não vem de Cristo Jesus, não se compara nada mais. Ele é a nossa única esperança, ele é o nosso único caminho a seguir, é o nosso objetivo, o nosso alvo. Nós temos que focar nisso, tão somente porque não há outra possibilidade para nada. Não há outra possibilidade. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Cristo. Então, não tem por que perder tempo. Nós temos que abraçar essa mensagem que nos é chegada. Que Cristo é o nosso motivo, Cristo é a nossa vida. Né? Ele é a fonte de vida que flui de dentro de nós. E nós temos que nos encher dessa vida para distribuir essa vida com todo o planeta, com todo o mundo, por onde quer que nós passarmos. Sejamos vida, sejamos luz, sejamos a bênção que está preparada para as nações. Então, foi só esse detalhe, Manuel, que eu peguei e pensei lá e vi e aproveitei para trazer para nós aqui hoje. É bom que mais alguém fale também a respeito do assunto, porque eu acho assim que eu falei de uma fórmula assim muito, vamos dizer, talvez como é que eu vou dizer assim, uma forma meia dura de ser
você escutar e aceitar, né? Mas uma realidade. Eu falei sobre uma grande verdade falando a respeito de Jó. Então, eu vejo nessa pessoa de Jó como que Deus está tratando com a humanidade, com o homem, o ser humano. O tratamento de Jó é uma figura do tratamento com todo homem. É que o homem ia passar e que tem que passar, né? Tem que ser quebrado o seu orgulho, a sua altivez, tem que ser quebrado aquela autoconfiança, aquela coisa de dizer, não, eu faço isso, eu sou aquilo outro, ou eu sou digno de não passar por esses sofrimentos, por esses tratamentos, né? E Jó foi tratado exatamente em cima disso. O tratamento que ele recebeu foi em cima disso. Eu não sei se realmente houve ou não, né? A pessoa de Jó, se existiu ou se foi só uma maneira de Deus mostrar isso para a gente. Pode ter existido, sim, e pode ter Deus pego Jó para mostrar para nós o que, na realidade, o que o homem é, né? Que o homem precisa ser tratado, né? Mas é bom que todos falem aí, né? Para a gente chegar a uma conclusão a respeito disso, porque eu falei sobre 3 assuntos aí, referindo, né, a Jó, né? Primeiro, o assunto, eu coloquei o capítulo 14 de Jó aí, e o Paulo respondeu, né? De certa forma foi bom que respondeu, né? E eu peguei o que Paulo respondeu e fiz essa explanagem a respeito do Jó, né? Depois eu usei também um outro espaço aí para falar da questão da fé e também da transformação da mente, né, do homem. Então, usei 3 partes assim para trazer para a gente uma maneira de a gente enxergar isso daí, né? O poder da fé, a maneira como nós usamos a fé, e também a cruz, né? Onde o homem ele vai ter que dar o seu último suspiro, o seu último respirar, né? Na cruz. Ele tem que passar lá, não tem como, né? Então, eu falei sobre essas 3 partes aí. Eu acho até que é interessante a gente conversar sobre isso, não trazendo uma razão para uma coisa ou para outra, né? Mas enquanto você está falando aí, eu estava imaginando aqui o seguinte: a gente precisa de conhecimento, a gente precisa conhecer. É conhecendo é que a gente vai ter a certeza daquilo que a gente está buscando, caminhando e acreditando no nosso dia a dia, né? E enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui uma pessoa que sai para garimpar, buscar ouro. Se ele não conhecer o ouro, ele vai pegar o ouro na mão e vai jogar fora. Porque ele não conhece, porque ele não sabe, né? Isso aqui em Minas Gerais eu já soube de histórias assim, da pessoa pegar uma pedra na mão e jogar ela fora, dispensar ela, porque não sabia o que era. De repente veio outra pessoa que conhecia, sabia o valor daquela pedra, ele sabia que ali era ouro, e ele acabou pegando aquela pedra para ele. Por quê? Porque ele conhecia. Então, eu vejo assim, quando a gente tem um conhecimento, as coisas se esclarecem, né? A gente acaba tendo o conhecimento daquilo, né? Saber o valor que tem. Então, eu penso assim que os dias que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso. Nós estamos escavando a busca do ouro puro, e nós estamos encontrando o ouro puro. E à medida que nós estamos encontrando, pelo conhecimento, a gente está valorizando aquele ouro, aquela pedra preciosa, né? Então, é necessário que a gente conheça, que a gente tome conhecimento, né? Então, para os nossos dias de hoje, como você mesmo está citando aí,
eu vejo que essa é a prática da nossa fé, a exposição da nossa fé, a exposição do conhecimento que Cristo Jesus está trazendo para nós, não é? Que nós estamos encontrando pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, esse conhecimento que está abrindo nossas mentes, trazendo esse amadurecimento, essa certeza, essa convicção que nós temos hoje do corpo de Cristo. Amém.